Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 19. Depois Mateus capítulo 18, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 19 e Mateus 18, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Agora Mateus capítulo 18, versículo 18, 2 páginas à frente. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós mais uma vez estamos diante do Senhor, na Tua presença, com o coração agradecido pelo privilégio que o Senhor nos concede de cultuá-lo nesse dia. Obrigado, Senhor, porque não havia um espaço para nós cultuarmos o Senhor nessa semana, mas o Senhor proveu. E obrigado por esse espaço, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi entregue a nós através dos santos apóstolos e profetas e através de outros homens que escreveram ao longo da história. Obrigado por inspirá-los e obrigado por manter essa revelação intacta. Revelação esta que está diante de nós, a qual cremos que é a Tua revelação para a Tua igreja hoje. Sendo assim, Pai, use esta palavra para mais uma vez trazer instrução, nos ensinar. Nos faça, Senhor, perceber verdades que estão aqui neste texto e que essas verdades fiquem gravadas em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que age em nós, que habita em nós e que fala através de nós. Agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, devido ao recebimento de novos membros, e nós temos o privilégio hoje de receber oficialmente 8 irmãos como membros dessa igreja. Então, por conta disso, eu vou dar uma pausa na exposição que eu tenho feito na carta de Paulo aos Efésios para instruir a igreja acerca de um assunto que tem sido negligenciado ou mal compreendido devido à má compreensão do que significa ser membro de uma igreja local. Receber novos membros é sempre um motivo de muita alegria para a igreja, um momento de júbilo. E, de certa forma, receber novos membros faz parte do cotidiano de uma igreja. Apesar da membresia ser algo tão natural, tão orgânico, ainda há uma nuvem de dúvidas que pairam sobre a cabeça de muitas pessoas, sobretudo quanto ao processo em si. Muitas perguntas surgem acerca desse assunto, como, por exemplo, quem pode ser membro de uma igreja? Como ser membro de uma igreja? Quando alguém deve ser membro de uma igreja? É possível não ser membro de uma igreja? Essas são perguntas e outras perguntas também que eu apresentarei, mas são perguntas que surgem na cabeça de muitas pessoas. Eu tenho que dizer a vocês que algumas igrejas elas são muito apressadas nesse processo de membresia. Alguém já contou aqui na igreja uma vez que após visitar uma única vez uma igreja, foi convidado para ser membro da igreja com um cargo prometido. Apressado demais, não? Já também ouvi recentemente a história de uma pessoa que foi visitar uma igreja e quase que batizaram essa pessoa. A pessoa insistiu, que queria batizar, a pessoa nem conhecia. Pessoas que agem assim, ou igrejas que agem assim, ou estão preocupadas demais com números, status, porque afinal é bonito na foto, né? A igreja está crescendo, passou na porta, recebe a carteirinha de membro. Talvez essas pessoas estejam preocupadas com números, status, ou talvez fazem isso porque não entenderam a responsabilidade que recai sobre a igreja quando ela recebe novos membros. Existe uma responsabilidade
pesada que recai sobre nós quando nós recebemos novos membros. E aqui surge uma outra questão, uma outra pergunta. Quem tem autoridade para receber um novo membro? Quem? Será que é o pastor? Será que são os presbíteros da igreja? Ou será que é a igreja como um todo? Outra pergunta pode ser acrescentada a esse assunto. Quem está apto para ser membro de uma igreja local? O que é necessário para ser um membro de uma igreja? São perguntas que eu espero responder até o final desta palavra. Eu quero nessa tarde, então, juntamente com vocês, estudar esse assunto respondendo basicamente 3 perguntas. E essas perguntas que eu fiz, elas estarão dentro dessas 3 perguntas. Primeiro, o que é uma igreja local? Se você é membro de uma igreja local. O que é uma igreja local? A segunda pergunta, quem está apto para ser membro de uma igreja local? E a terceira pergunta, quem possui autoridade para receber um membro? Essas 3 perguntas serão a pauta do meu sermão nessa tarde. Vamos começar então pela pergunta, o que é uma igreja local? Se você pesquisar no Google aí, colocar imagens, igreja, o que vai aparecer? Um prédio com uma cruz em cima. Você vai ver isso no meme, no emoji. Essa é a imagem que nós temos quando ouvimos a palavra igreja. Tudo bem que a palavra igreja não significa isso, literalmente. Porque a palavra igreja, ela não significa um prédio, um local, ou alguma coisa assim. Um ajuntamento de pessoas num prédio chamado igreja. Mas a língua portuguesa, ela admite isso. Ela admite essas inserções, de forma que nós, até hoje, talvez, tenhamos dito, estou indo para a igreja, se referindo a esse local. Tudo bem, a língua portuguesa permite isso. Mas igreja não significa isso. O que é a igreja local? A igreja é o povo de Deus que se reúne em um lugar. Os cristãos, no primeiro século, se reuniram nas catacumbas, na floresta, nas casas, porque não havia um prédio chamado igreja. Isso é coisa do 4º século, com Constantino. Não havia esse entendimento de igreja. Então a igreja local não é um prédio que está num local fixo, que nem é o nosso caso, né? A igreja local é o ajuntamento de pessoas que se reúnem em um local específico ou em vários locais ao mesmo tempo. A igreja é o povo de Deus que se reúne, como nós estamos fazendo hoje, coletivamente para adorar o Senhor. Na Bíblia é estranho a ideia de que nós não precisamos nos unir a uma igreja local. Não faz muito sentido, visto que a própria Bíblia usa várias metáforas que apontam para o caminho oposto desse entendimento de que você não precisa se unir a uma igreja local. O Novo Testamento ele oferece metáforas como família. A igreja é uma família em que os membros estão unidos. A igreja é uma comunhão, comum, união. A igreja é um corpo com inúmeros membros. A igreja é uma noiva, há um relacionamento entre o noivo e a noiva. A igreja é um templo. Um templo não foi feito para ficar vazio. Foi feito para adoradores. O Novo Testamento nunca retrata o cristão como alguém que existe fora da comunhão da igreja por muito tempo. O fato é que quando alguém se torna um cristão, quando ele crê no Evangelho, automaticamente ele se une a uma igreja local. Porque ser membro de uma igreja local é a expressão daquilo que essa pessoa se tornou em Cristo. O que essa pessoa se tornou em Cristo quando foi chamada por Deus? Ela se tornou um membro do seu corpo. De forma que estar unido a Cristo implica em estar unido a outros cristãos. Neste ponto também eu quero destacar que há uma pequena diferença entre igreja local e igreja universal. O que é uma igreja universal? Quando eu me refiro à igreja universal, eu estou me referindo à igreja invisível, à igreja de Cristo que está espalhada em todos os lugares e em todas as eras. É a igreja que contempla os nossos antepassados, contempla os primeiros discípulos, os que antecederam eles também. É a igreja a qual nós não podemos ver, porque ela é muito grande, e ela está espalhada por todo o mundo.
Essa é a Igreja Universal. E no dia em que você creu em Cristo Jesus, quando você foi tocado pelo Espírito Santo, após ouvir a pregação do Evangelho, após se arrepender dos seus pecados, passar a ter a fé genuína no seu Senhor Jesus, após você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, nesse exato momento, você foi inserido na Igreja Universal de Cristo. Na igreja espalhada pelo mundo e pelas eras. Quando ocorre a conversão, inicia-se um processo de discipulado. Após uma igreja local reconhecer a sua fé, esse irmão, então, em obediência ao Senhor, automaticamente desce as águas do batismo e dessa forma passa a ser membro de uma igreja local. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 28, aquele texto famoso da grande comissão, portanto, indo, pregue o evangelho a todas as criaturas. Você vai pregar para todo mundo. Aí alguém vai crer no evangelho. Mateus capítulo 28 manda batizá-lo. Depois, manda ensiná-lo. Processo de discipulado. Ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Esse é o processo de discipulado natural de uma igreja. Alguém ouve o evangelho, crê em Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, é batizado. E o batismo, ele marca a entrada do membro na igreja local. Sendo assim, eu vou responder agora a segunda pergunta. Quem pode ser membro de uma igreja local? Se a entrada de um membro numa igreja local se dá pelo meio do batismo, esse é o processo natural, a grande pergunta é, quem pode ser membro de uma igreja local? Resposta: somente os que puderem comprovar a sua fé e arrependimento. Vou repetir. Somente os que puderem comprovar a sua fé e arrependimento. Estes estarão aptos para serem membros de uma igreja. Isso implica dizer, mais uma vez, que só existe um meio de alguém se tornar membro de uma igreja local. E o meio é o batismo. No batismo, uma igreja ela afirma a profissão de fé de um crente e estabelece sobre esse crente um selo público e visível de uma realidade espiritual invisível. No dia 3 de julho, na semana passada, a Igreja Batista Reformada afirmou publicamente que os irmãos Felipe e Nara estão unidos a nós em Cristo. Nós, como igreja, afirmamos que esses dois irmãos estão unidos a nós pela mesma fé que temos em Cristo. Isso significa que esses irmãos, eles experimentaram todos os benefícios da morte, da ressurreição de Cristo, assim como nós. E como eles fizeram isso? Eles representaram essas realidades através da imersão, através do batismo. Porque é exatamente isso que o batismo simboliza. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, nós lemos assim, preste atenção como o batismo representa essas realidades invisíveis. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Se você gosta de grifar, está aí uma palavrinha para você grifar. A palavrinha morte. Fomos, pois, sepultados com ele. Outra palavrinha para você marcar, sepultado. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que como Cristo foi ressuscitado, outra palavrinha para você marcar. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Consegue perceber a realidade do batismo? O batismo representa a morte do crente, o seu sepultamento e a sua ressurreição com Cristo. No ato da imersão, nós representamos exatamente isso. Esses irmãos professaram sua fé, foram acompanhados, observados por essa igreja, foram comprovados, passaram pelo sufrágio, pela votação. E naquele dia, então, eles demonstraram publicamente o que já havia acontecido na vida deles. Eles morreram com Cristo, foram sepultados e ressuscitaram com Cristo para viver em novidade de vida. É preciso que fique claro, mais uma vez, é repetitivo, mas eu sou assim mesmo, que só existe uma maneira de receber um membro
de uma igreja e através do batismo. Agora, quero que você preste bastante atenção, porque eu não estou dizendo que nós batizaremos todas as pessoas que se candidatarem a ser membros dessa igreja. Preste bastante atenção. Em muitos casos, nós apenas reconhecemos o batismo. Por exemplo, hoje nós vamos receber 8 irmãos. Apenas 2 se batizaram. Por quê? Porque os 6 que não se batizaram no domingo, a igreja apenas reconheceu o batismo deles. Se uma pessoa for batizada numa igreja bíblica, ortodoxa, uma igreja que segue o mínimo que precisamos para não caracterizá-la como herética, se essa pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e principalmente se o batismo ocorreu após a sua conversão, então nós, como igreja, reconhecemos o seu batismo. Por isso, não precisamos rebatizá-las. Nós somos contra rebatismo. Nós apenas batizamos. Olhamos alguns batismos e não reconhecemos, porque não foram batismos. Por exemplo, nossa irmã Nara e o nosso irmão Felipe foram, entre aspas, e aqui muitas aspas, batizados em outra comunidade. Por que eles foram batizados no domingo? Simplesmente porque, em um caso, o batismo foi aplicado antes da sua conversão. E um batismo antes da conversão, antes da fé, antes do arrependimento, não é batismo. É apenas um mergulho, um banho no rio. O outro exemplo, o outro foi batizado numa igreja heterodoxa, uma igreja que nós consideramos uma seita, porque se afastou completamente do Evangelho, distorceu por completo. Então, tais pessoas não foram batizadas, apenas tomaram um banho. Alguém ainda pode perguntar, talvez não deu uma cochilada na minha explicação, então essa igreja rebatiza as pessoas? A resposta é não. Por quê? Porque esses irmãos não haviam sido batizados. Porque nem eles, nem esta igreja pode reconhecer esse tipo de batismo. Como eu disse, em muitos casos, essas pessoas são batizadas antes do dom da fé, antes do arrependimento. E fé e arrependimento são evidências de uma conversão genuína. Portanto, eles não haviam sido batizados, visto que o batismo só deve ser aplicado aos que creem e se arrependem dos seus pecados. Porque quando nós lemos Atos, capítulo 2, versículo 38, lá o apóstolo Pedro está pregando o seu sermão poderoso em Jerusalém, muitas pessoas naquele momento foram tocadas pelo Espírito Santo, através da pregação de Pedro. Então Pedro, percebendo isso disse o seguinte: arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus Cristo. O que aconteceu? No versículo 41, ocorreu o batismo dos que creram na palavra. Arrependam-se e creiam. Duas palavras que antecedem o batismo. Quando Filipe prega o evangelho em Atos capítulo 8, lá no versículo 12, é nos dito o seguinte: quando Filipe lhes pregou a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homem quanto mulheres. Aí você corre lá para o versículo 13, é nos dito que Simão Mago foi batizado após crer em Cristo Jesus. Sendo assim, o batismo sempre ocorre após a constatação de fé e arrependimento, que são elementos inseparáveis para a vida de um genuíno crente. Este mesmo Filipe, quando anunciou o evangelho ao eunuco, ele pediu para ser batizado. Filipe respondeu: é lícito. Ele falou: eu quero me batizar. Aí Filipe disse: é lícito se crer de todo o coração. Agora pense o contrário. Batizar alguém que não creu é ilícito. Porque é lícito, é condicional, se crer de todo o coração. Não é lícito batizar alguém que ainda não creu em Cristo. Por tudo isso, a membresia da igreja só ocorre por meio do batismo. Pelo ato em si daqueles que creram, que se arrependeram dos seus pecados, ou pelo reconhecimento do batismo praticado em outra igreja local. Tanto no reconhecimento quanto no ato do batismo,
tal pessoa, tal irmão é reconhecido como um cidadão do céu. Mas aqui surge uma outra pergunta. Reconhecido por quem? Quem tem autoridade para este reconhecimento? Agora nós entramos no próximo ponto, a terceira resposta à terceira pergunta. Quem possui autoridade para reconhecer um cidadão dos céus? Quem? A resposta: igreja local. A igreja local. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que estabeleceu a igreja como autoridade. Ele entregou esta autoridade na mão da igreja local. Como nós vimos, para ser membro tanto de uma igreja universal quanto de uma igreja local, é necessário ser alguém que professa, alguém que confessa seus pecados, que professa sua fé. Sendo assim, o Senhor Jesus entregou as chaves que representam a autoridade na mão da igreja local. Eu quero agora voltar para o texto que eu li no começo, para a gente entender essa questão de autoridade. Vamos olhar para Mateus capítulo 16, versículo 19. Preste atenção na afirmação que o Senhor Jesus Cristo faz neste texto. Jesus diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Chaves nesse texto denota autoridade. Aquele que possui as chaves do reino possui autoridade. Nesse texto, especificamente de Mateus capítulo 16, a quem foi concedida a autoridade? Bom, se você é um leitor atento, se você já conhece essa passagem, certamente você vai responder: foi Pedro. E você não está errado. Porém, isso não é tudo. Nós precisamos atentar para um detalhe que nos ajudará a entender o porquê a igreja possui essa autoridade. Porque se nós olhássemos apenas para esse texto de Mateus, capítulo 16, nós facilmente poderíamos acreditar que o sistema católico está correto. Porque, de acordo com o sistema católico, Pedro é o primeiro Papa, porque ele recebeu as chaves do próprio Cristo. Porque quando nós lemos Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19, nós lemos o seguinte: veja o que aconteceu. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus perguntou: tá, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Quem eu sou para as pessoas aí à nossa volta? Tudo isso aqui, o João Batista, Elias, um Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus se volta para os seus discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui nós encontramos, nesse trecho, a presença tanto de um confessor e de uma confissão. E é muito importante que você guarde esses dois elementos na sua mente. Um confessor, Pedro, e uma confissão: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus responde: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Agora veja a ideia da chave, da autoridade sendo entregue para um confessor com uma confissão. Eu lhe digo: você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei, singular, falando com Pedro, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Bom, se nós não tivéssemos o texto de Mateus capítulo 18, nós não entenderíamos muita coisa aqui. Se a revelação parasse por aqui, nós ficaríamos com um monte de interrogação na cabeça. Chave para quê? O que faz essa chave? Ligar o quê? Desligar o quê? Nós não encontraríamos resposta nesse texto. Mas o Senhor Jesus, mais à frente, vai revelar, vai nos ensinar o que significam essas chaves. E nas mãos de quem está essa chave. Como eu disse, a Igreja Católica, com base nesse texto, sem levar em conta o capítulo 18,
afirma que Pedro é o primeiro papa da história. O detentor das chaves. Se você pesquisar no Google, papa, alguma coisa, você vai encontrar uma imagem de um desenho, alguém segurando uma chave grande. A autoridade. Hoje, o papa é aquele que é a autoridade máxima sobre a Igreja Católica. Por quê? Porque ele possui as chaves. Agora eu quero levar você a observar a razão pela qual Jesus concedeu as chaves do reino a Pedro. Versículo 15 e 16. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro então faz o quê? Uma confissão. Eu quero que você guarde isso. Uma confissão e um confessor. Uma confissão e um confessor. O que levou Jesus a entregar a chave do reino nas mãos de Pedro foi o fato dele ter feito uma confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é importante que você guarde um confessor e uma confissão. Não perca isso de vista. Agora vamos comparar esse texto com o capítulo 18, versículo 18. Eu quero que você perceba a mesma linguagem do capítulo 16. Perceba aí as similaridades. Em Mateus capítulo 16, está, lógico, na primeira pessoa do singular, eu lhe darei as chaves do reino, o que você ligar terá sido ligado, o que você desligar terá sido desligado nos céus. Aí nós vamos para Mateus capítulo 18, nós já percebemos que está já na segunda pessoa do plural. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Acho que você conseguiu perceber a diferença entre esses dois versos. Em Mateus é dito que um confessor possui autoridade. 2 capítulos à frente, nós descobrimos que não era somente sobre Pedro, mas sobre a sua confissão também. No capítulo 16, as chaves estão nas mãos de Pedro, um confessor. No capítulo 18, as chaves estão nas mãos de confessores. E esses confessores estão onde? Na igreja local. Essa autoridade é representada pela igreja local. Agora você consegue entender por que a igreja local possui autoridade para reconhecer os cidadãos do céu? Isso se dá pelo simples fato de a igreja ser a portadora das chaves que liga e desliga. Mas a igreja liga e desliga o quê? O que é que nós ligamos e desligamos aqui? Será que é a luz quando chega, a luz quando vai embora, os equipamentos? Nesse ponto, nós vamos reconhecer a autoridade da igreja no que compete reconhecer a confissão de fé dos candidatos a membros dessa igreja e a manutenção de irmãos na membresia da igreja local. Eu repito, aqui está a autoridade da igreja no que compete reconhecer a confissão, a profissão de fé de um candidato e a manutenção dos que já são membros dessa igreja. Quando nós recebemos alguém como membros dessa igreja, nós confirmamos e aprovamos a profissão de fé dessa pessoa. Eu disse que no batismo, lá na semana passada, eu expliquei isso para vocês, há 2 testemunhos sendo dados. Um por parte de quem se batiza e um por parte de quem está batizando. Os que se batizaram disseram, eu creio em Cristo, eu me arrependi dos meus pecados. E a igreja está dizendo, nós reconhecemos a sua profissão de fé. Reconhecemos que o que você está falando pode ser comprovado pela sua vida. Porque nós caminhamos com você quase 1 ano. Nós observamos você. Você deu testemunho, você é falho como todos nós, mas você sempre se arrepende. Você não é obstinado. Então a igreja, ela aprova, ela confirma a profissão de fé. Agora, veja bem, as chaves não estão nas minhas mãos. Não é o pastor que recebe e exclui o membro da igreja. Sou eu não. Não são os presbíteros. Essa autoridade está nas mãos de um confessor. Não está nas mãos, aliás, de um confessor, mas de vários confessores. Lembra que eu disse há pouco que a membresia só se dá pelo batismo e que o batismo é a profissão pública de fé? Foi exatamente isso que nós fizemos no domingo passado. Nós reconhecemos a profissão de fé dos nossos irmãos. Nós usamos as chaves do reino para ligar esses irmãos na membresia. Por isso,
Para a aprovação na membresia dessa igreja, é necessário o sufrágio, o voto, onde os confessores dessa igreja local reconhecem outros confessores. Foi exatamente isso que nós fizemos na assembleia, na última assembleia. Agora vamos voltar os nossos olhos para Mateus, capítulo 18, versículo 15 a versículo 20. Vamos aprender na prática como a igreja deve utilizar as chaves do reino. Jesus vai dar um exemplo muito prático para nós ali. Neste caso, nós vamos ver que as chaves, no exemplo que Jesus cita, ela é usada para desligar. Então, se você entender o que significa desligar, ficou fácil entender o que significa ligar. Vamos ver esse raciocínio lógico no texto. Esse texto é conhecido, você já deve ter lido, com certeza. O texto diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte-o à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como publicano ou pagão. Ou seja, rompa seu relacionamento com ele. Trate como alguém fora do povo de Deus. Aí Jesus diz assim: digo-lhe a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Veja o que antecede esse versículo que eu li na abertura, que fala das chaves nas mãos da igreja local. O irmão em pecado, este é corrigido, continua impenitente, não se arrepende. 2 ou 3 testemunhas, a igreja não está sabendo ainda, e não deve saber mesmo. Às vezes nem o pastor deve saber. 2 ou 3 testemunhas, a impenitência continua. Conte-o à igreja. Agora a igreja, os outros confessores tomarão ciência. E a igreja ganhará um tempo para confrontar esse impenitente com a intenção de levá-lo ao arrependimento, mostrando-lhe o erro. Mas se esse irmão, mesmo depois de ouvir os demais confessores, continuar impenitente, então a igreja terá que usar a sua chave para desligá-lo da comunhão. Trate-o como publicano ou pagão. Para um judeu, um publicano e um pagão era alguém que não era digno nem de sequer assentar do teu lado. Rompia a comunhão. Nós estamos diante desse texto clássico que trata acerca da excomunhão de um irmão impenitente. Eu gostaria que você guardasse em sua mente que a igreja, nesse texto, ela foi a última instância de apelação. Ela aparece aqui como a última instância de apelação. Ela só aparece depois de ter sido dado outros passos. A exortação individual, a exortação com testemunhas, a exortação por toda a igreja e, por fim, então, a igreja é acionada e usa a sua chave. Não ouviu a igreja. Após toda a igreja, então, tomar o conhecimento acerca do caso e ter um tempo propício para confrontar, exortar esse irmão, na esperança de que ele se arrependa. E se ele mesmo assim continuar obstinado, então nós, como igreja, deveremos usar as chaves para desligar o tal da membresia da igreja. Por quê? Por que nós temos que fazer isso? Porque neste momento, a igreja não poderá mais afirmar ser verdade a profissão de fé dessa pessoa. O que ela está professando não condiz com o que ela está fazendo. A sua vida não condiz com a sua profissão. Quando há esse conflito, quando há esse choque, a igreja então não pode mais afirmar ser verdade a profissão de fé de tal pessoa. Porque ela não pode mais demonstrar através das suas atitudes. Eu gosto muito da metáfora que eu aprendi com Jonathan Lima, quando estive no curso do 9 Marcas em Washington, lá nos Estados Unidos. Ele compara a igreja a uma embaixada. E essa figura ficou gravada em minha mente, eu já usei ela aqui outras vezes, eu sempre vou usá-la, porque eu gosto dela. O Jonathan Lima dizia o seguinte: uma embaixada é uma instituição que representa uma nação dentro de outra nação. Então, é isso que é uma embaixada.
é uma instituição que representa uma nação dentro de outra nação. Ela declara os interesses do país de origem em relação ao país anfitrião. O Lehman conta que certa vez, quando ele esteve na Bélgica estudando, o seu passaporte americano, né, ele é americano, perdeu a validade. Bom, estava na cara que ele era americano. Falava fluentemente inglês, dava para ver que ele era um americano na Bélgica. Mas se ele tentasse embarcar ou sair do país com aquele passaporte inválido, adivinha o que ia acontecer? Se na Bélgica eles fossem japoneses, eles fariam bubu para ele, né? Mas ele não ia conseguir sair do país, estaria em apuros. Por quê? Simplesmente por não ter um documento válido. Um documento que comprove que ele é um americano. Ele está falando, eu sou um americano, eu falo inglês. Tá, mas o seu documento está vencido. Eu não posso comprovar que você é um americano com um documento desse. Então Lima, ele correu para uma embaixada lá em Bruxelas e ele renovou o seu passaporte. Acertou a sua situação. Agora, o que a embaixada fez? Veja bem, a embaixada apenas reconheceu a cidadania americana dele. Porque a embaixada ela não tem poder para tornar alguém americano. Ele é americano simplesmente porque ele nasceu nos Estados Unidos. A embaixada apenas olhou a documentação, reconheceu, cara crachá, é você mesmo. Você é um americano, está aqui o seu passaporte. Boa viagem. Assim funciona a igreja. Nós não tornamos as pessoas cristãs. Nós não temos esse poder. Quem faz isso é Deus, é o Espírito Santo. Nós apenas reconhecemos essa pessoa como cristã. Foi isso que nós fizemos com os 8 irmãos que receberemos hoje. Foi isso que fizemos no dia em que levantamos as mãos numa assembleia. Agora perceba a seriedade de uma assembleia. Você está dizendo, eu reconheço que esses irmãos são cidadãos dos céus. Foi exatamente isso que essa igreja fez no batismo. Reconhecemos publicamente que aqueles irmãos que foram batizados são cidadãos do céu. Agora, e se porventura esses irmãos se tornarão membros dessa igreja oficialmente hoje, não andarem de acordo com o padrão exigido pela palavra de Deus, o que deve acontecer com eles? Ou até mesmo os que já estão aqui há muito tempo. Deve ocorrer a disciplina eclesiástica. Ou seja, essa igreja negará o passaporte, até que tal pessoa acerte a sua vida apresentando documentos válidos. Quando alguém se tornar impenitente, não se arrepender dos seus pecados, então essa pessoa estará com seus documentos irregulares. Esta igreja então dirá, olha, nós não podemos afirmar a sua fé. Volte, arrume os documentos e venha aqui de novo. É isso que a igreja local é. A igreja local é uma embaixada do reino de Deus aqui na terra. Foi do agrado de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, entregar essa autoridade em nossas mãos. As igrejas locais, elas representam o domínio de Cristo. Elas legitimam, elas protegem, guardam os seus cidadãos e proclamam suas leis. Dentro dessa metáfora, a metáfora de embaixada, o membro da igreja é alguém que adentra pelas portas da embaixada, ali a porta da embaixada, e ele afirma, eu pertenço ao reino de Cristo. Ele diz assim, olá, eu sou o cristão. Então o oficial, após bater os teclados do seu computador, ele diz, sim, vejo o seu histórico. De fato, você é um cidadão dos céus, aqui está seu passaporte. Eu consegui comprovar, é você mesmo. Agora o indivíduo que recebeu o passaporte, ou a cidadania, ele passa a desfrutar de muitos direitos e muitas responsabilidades também. Responsabilidades próprias da sua cidadania. Ele continua vivendo numa terra estrangeira, mas agora ele tem responsabilidades e direitos, porque ele é um cidadão dos céus. E hoje, essa embaixada do reino dos céus, denominada Igreja Batista Reformada Japão, concede aos nossos irmãos que serão arrolados como membros dessa igreja o passaporte que os reconhece como cidadãos do céu. Eu
como representante dessa embaixada dos céus, com muita alegria, eu chamo aqui à frente nossos irmãos Álvaro Borton Julio, pode vir aqui à frente, Juliana Moreno Paredes, Taimé Corren Yoshi Lima, Fábio Batista de Lima, Nara Minoa Ferreira Nicaido, Felipe Silva de Freitas, Daniel Fujimura Lorenzoni Leite e Laura Fujita Lorenzoni Leite, para a leitura do pacto de membresia desta igreja, juntamente com todos os demais membros.